Fala pessoal da Educação de São Paulo, eu sou o Lucas Crivellari e vocês são muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu vou pedir desde já que deixem um like, se inscrevam e acionem o sininho, assim vocês não perdem mais nada que eu postar por aqui. Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre esse decreto 68.723 de 25 de julho de 2024. Ele é um decreto que dispõe aí sobre a concessão de um abono complementar aos servidores na forma que especifica, como está aqui, ó, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Essa lei, pessoal, é a lei do piso, tá? É a lei que define o piso nacional do magistério público no Brasil. E hoje o piso nacional do magistério público, de acordo com a Lei 11.738, está em R$ 4.580,57 para uma jornada de até 40 horas semanais. Muitos estados, aliás, a maioria dos estados e das prefeituras, quando pagam esse piso, pagam ele proporcional. Ou seja, se o professor faz 40 horas, ele recebe R$ 4.580,57. Se ele faz 30, ele recebe proporcionalmente. Se ele faz 24, proporcional também. E alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, têm uma legislação própria que diz que, independente da jornada, o professor tem que receber, no mínimo, o que está no piso, ou seja, no mínimo R$ 4.580,57. Só que sabemos que em Minas, por exemplo, o governador Romeu Zema também não cumpre isso e paga proporcional. Só que lá ele não chega a fazer um abono. O professor tem normalmente uma jornada ali de 24 horas semanais e recebe o piso para 24 horas semanais sem um abono complementar. Tá? E os outros governos anteriores também em Minas não fizeram essa questão de abono para complementar piso. Já em São Paulo não tem uma legislação própria obrigando que se pague ali o piso independente da jornada. E o governo usa dessa brecha de entender que ele pode pagar proporcional, então ele paga o piso proporcional, só que ele faz uma coisa pior do que muitos governos. Ele anda complementando com um abono essa diferença do piso. Para quem é contratado, isso não se reflete muito ali na prática. Vai ser mais ou menos a mesma coisa do que se não fosse ali, ou vai ser a mesma coisa do que se fosse no salário base. Agora, para o professor concursado, para o professor efetivo estável, isso é muito ruim, porque quebra, arrebenta com o plano de carreira. Aquele professor que já está há muitos anos ali, com o tempo o salário dele vai ficando defasado e fica abaixo, mesmo juntando progressões ali com pós-graduação, mestrado, doutorado, mesmo com tempo de serviço, o salário base desse professor fica abaixo do piso nacional do magistério. E aí a única diferença dele para o contratado na hora de receber o salário vai ser que o contratado vai ter um abono maior para complementar o salário e ele um abono menor. Mas na prática o salário vai ser igual. Então, de certo modo, isso que o governo está fazendo, por muitas, por parte e pelo entendimento de muitas pessoas, é ilegal. Inclusive a POESP entende isso como ilegal, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, rápida. Então fala aqui, que o governo decreta, artigo 1º, ao servidor da Secretaria de Educação, tal. Aí o governo coloca aqui aquilo que estabelece a Lei 11.738, né? Coloca aqui o piso para 40 horas, um piso proporcional aqui para 30 horas, vocês vão ver os valores, ó. É bom que vocês vão entendendo os valores aí do piso, fazendo proporcionalidade, ó. Então, para 40 horas, o salário mínimo do professor seria R$ 4.580,57. Depois, para 30 horas, R$ 3.435,42. Tá? Depois, R$ 2.748,34, se for fazer 24. E para quem faz 12 horas, R$ 1.374,17. Tá? Esse aqui é um entendimento do governo de São Paulo em cima daquilo que estabelece a lei Federal 11.738, que define o piso. Beleza, tem isso aqui. Só que, como eu disse, o governo, nesse decreto, ele fala que ele está complementando através de abono. Então, ele não vai pagar esse salário base que está aqui e considerar depois o plano de carreira dos professores que são concursados, dos servidores concursados da educação. Não, ele vai complementar com abono. Às vezes o professor tem um salário, sei lá,
Ele faz 40 horas, estou dando um exemplo aqui, tá? E o salário dele é 4.380, considerando tudo que ele já teve ali de plano de carga, aliás, de plano de carreira, de tempo de serviço, considerando tudo, tá? Tá ali 4.300 e pouco, vamos colocar assim, vai. E aí o governo vai vir e vai complementar com abono até chegar nos 4.580. O que o governo deveria fazer? Deveria ir lá no salário base desse professor, pôs salário base em 4.580 e trazer para frente, proporcionalmente, todos os acréscimos que esse professor teve, né, pelo mestrado que ele apresentou ali, ou por uma especialização, né, pelo tempo de serviço, enfim, considerar o plano de carreira, porque senão quebra. E isso, pessoal, divide ainda mais as categorias, né? Vai criando uma rixa maior ainda entre as categorias. E é tudo que o governo quer, né? É algo completamente, né, ruim aí, né? Errado, né? De ser feito e ruim para a educação, tá? Mas enfim, esse decreto, ele, né, é só você acessar, digitar aí, ó, você já vai ter ele para baixar. Digita no Google aí, decreto número 68.723, de 25 de julho de 2024, já vai aparecer para você poder baixar em PDF. E aí você já lê ele todo na íntegra e tal, para você entender certinho, mas não vai fugir, né, o teu entendimento disso aqui que eu tô te passando. E o que a POSP falou sobre isso? Aí ela publicou nesse dia 26 esse boletim informativo, ó. Governo publica decreto do abono complementar do piso nacional. Aí tem alguns outros destaques aqui, mas vamos direto ao assunto, ó. POSP diz o seguinte, abre aspas, o governo do estado, mais uma vez, descumprindo a Lei 11.738 de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional, publicou o decreto 68.723 de 2024, instituindo pagamento do abono complementar proporcional à jornada de trabalho para aqueles e aquelas que recebem salários inferiores ao piso nacional. Não foi divulgada a data do pagamento dos valores retroativos, a janeiro de 2024. Estamos cobrando que este pagamento seja imediato. Então, além de pagar, além de chegar no piso através de abono, né, a POSP está cobrando aqui que o governo não divulgou a data do retroativo. Já vai pagar de uma forma que não é uma forma considerada legal. E ainda vai não fala quando que vai vir o retroativo. Isso diz a POSP aqui, né? Que continua aqui, ó. Abono complementar é ilegal. O Estado vem adotando há vários anos, né, como eu falei para vocês, ó, essa forma ilegal de pagamento, que beneficia apenas uma pequena parcela de professores e não se incorpora aos salários para quaisquer efeitos. O pagamento correto se dá pelo reajuste no salário base, repercutindo em toda a carreira e beneficiando todos os professores, porque piso é a remuneração mínima, não o teto. Quando sofre reajuste, portanto, toda a carreira deve ter elevação de valores. Lutamos pelo cumprimento da lei do piso nacional. Ó. Por essa razão, anualmente a POSP ingressa com ação judicial para que a lei do piso nacional seja cumprida corretamente. Lembramos que a primeira ação que impetramos em 2017 foi vitoriosa em todas as instâncias, resultando na determinação de um reajuste de 10,15%. Entretanto, a então presidenta do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia, acatou um recurso extraordinário do Estado, a nosso ver irregular, suspendendo o pagamento do reajuste. Recurso da POSP, até o momento, não foi julgado, apesar de nossas gestões junto a sucessivos presidentes do STF desde então. Então, pessoal, é muito claro que é ilegal, mas sempre tem alguém que deveria ajudar a categoria, né, ali, que deveria ajudar não, que deveria fazer o seu papel para a lei valer, para fazer valer aquilo que está na lei, que atrapalha. E nesse caso, o próprio sindicato está deixando claro que a ministra Carmen Lúcia acatou um recurso extraordinário do Estado. A política brasileira é um horror, né? Às vezes você acha que um é aliado do outro, que um tem papel por outro, que um prejudica o outro,
E no final ali, né, nas entrelinhas ali, você acha que um tem uma vertente ali que é mais simpatizante, por exemplo, a categoria de professores, né? Um governo X ele simpatiza mais com professores, outro menos, mas no final das contas parece que eles vão fazendo acordo entre eles ali, independente se é esquerda, se é direita, e isso reflete sempre de maneira negativa, e quem paga o pato é sempre, né, quem está ali no piso, quem está no campo de batalha. Né? Na saúde são os enfermeiros, técnico de enfermagem, na educação são os professores. É sempre assim, independente de quem ou de quem está à frente do governo. É impressionante, né, pessoal? É algo complicado para se comentar. Questionada pela POSP, SEDUC publica orientação para dispensa de horários para participação na CIP. Isso aqui nós não vamos falar não, tá? Então vamos parar aqui, né? É isso que o sindicato falou. Né? Falou que tem as ações aí, que foram favoráveis, mas o STF, através da ministra Carmen Lúcia, barrou. E essa questão, né, da lei 11.738 não ser cumprida da maneira como se deve, no salário base do professor, e não, né, através de abono. Então é isso, né? Vamos ter o reajuste aí através de abono, mas não em cima ali do salário base, como deveria acontecer. Infelizmente, né, sempre pesando contra o professor. Forte abraço, pessoal, até o próximo encontro.